Em 1991, a Dark Horse Comics lançava Predator Big Game, história em que o jovem nativo norte-americano Enoch Neikai tem o seu primeiro encontro com o predador no Novo México. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje nós vamos conhecer a história deste que é considerado um dos melhores quadrinhos do Predador já feitos. Mas antes, se você é um fã de Predador, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like e ajude a gente a continuar trazendo entretenimento de todas as galáxias. Então roda a vinheta e vamos conhecer mais sobre os Yautja. Big Game foi escrita por John Arcudi, escritor conhecido pelo seu trabalho na série de quadrinhos do Máscara, e desenhada pelo renomado quadrinista e cartunista Ivan Dorkin. No condado de Cibola, situado no Novo México, um clarão surge na noite, afugentando os animais. E quando tudo parecia ter voltado ao normal, aparece um caçador. Não um humano, mas um caçador de outro planeta. Na base militar Cole, situada a poucos metros dali, o cabo Enoch Neikai está aguardando ansiosamente pela sua dispensa de 3 dias para passar um tempo com a namorada. Porém, mais uma vez, ele tem o seu pedido negado, mesmo tendo feito a solicitação há mais de um mês. No dia seguinte, ele é colocado para trabalhar na patrulha antiaérea com Daiutil, que era o seu único amigo ali entre os militares. Apesar de gostar de ser um militar e ter até mesmo desafiado os costumes da sua tribo para seguir nessa carreira, ele ainda sofria muito preconceito entre os outros militares por causa das suas origens. Até mesmo os seus superiores gostavam de infernizar a vida dele só por ele ser um indígena. Conhecedor dos aromas da pradaria, Enoch logo detecta algo estranho no ar, um cheiro que logo ele reconhece como um sinal de perigo. Mesmo sem poder ver, o seu olfato e audição diziam a ele que havia algo nas árvores à sua frente, e logo essa coisa se manifesta, atirando contra o tanque e matando Daiutil com um único tiro. Acreditando ser um Adilgashi, uma criatura sobre a qual ele havia ouvido o seu avô contar histórias que se manifestava como um brilho no ar, ele corre de volta para a base para avisar os seus superiores. Mas no caminho, Enoch descobre algo ainda mais chocante. Os militares tinham encontrado o que parecia ser a nave daquela criatura que matou o seu amigo. Inicialmente, eles acreditavam que aquela aeronave era algo ligado à espionagem, mas o cabo sabia bem que não. Então, depois de ouvir o seu relato sobre a criatura nas árvores, eles decidem afastar Enoch, adiantando o seu pedido de folga, e exigem que ele não conte a ninguém sobre o que viu naquele dia. Tudo deveria ser altamente confidencial. Mas o maior erro dos militares foi acreditar que sem a nave, aquele piloto não poderia fazer muita coisa. Dentro da base, cientistas estudavam a nave apreendida, quando de repente uma luz se acende e uma explosão manda a base militar Cole pelos ares. Já em casa e totalmente abalado com a morte do seu amigo, Enoch acaba descontando a frustração na bebida, e com isso vieram também assombrações da sua mãe e irmão falecidos. Quando Neikai ainda era jovem, a mãe dele morreu no parto junto com o seu irmão. Então o seu pai, traumatizado e não sabendo lidar com aquela situação, acabou culpando ele pela morte dos dois e decidiu abandonar o filho. E desde então o Neikai passou a ser criado pelo avô, que era muito mais apegado aos costumes tradicionais dos navarros. E esses eventos do passado eram uma coisa que sempre causaram muito sofrimento nele. Ainda bêbado, ele vê a notícia da explosão da base militar e, sabendo o que havia lá, ele decidiu que era preciso fazer alguma coisa. Com o acesso à base restrito pelo governo, Enoch é obrigado a seguir pela pradaria para se infiltrar no acampamento de militares.
No caminho, o Navarro encontra algo que parece ser uma fogueira com alguém por perto, mas se aproximando, logo se revela a imagem do alienígena, que estava consertando seus equipamentos que haviam sido atingidos durante um ataque a uma fazenda. Antes que o predador pudesse detectar a sua presença, um puma o ataca, dando tempo suficiente para Enoch escapar e chegar até o acampamento. Chegando lá, ele informa o Coronel Trench sobre o paradeiro do predador. Então eles partem para a cidade de Nagate, que já tinha sido evacuada após os primeiros ataques, e lá eles surpreendem o predador, que estava prestes a pegar mais um troféu. No calor do momento, Enoch acaba errando o tiro e isso dá tempo suficiente para o predador contra-atacar e escapar. O coronel segue então com um time atrás do alienígena, enquanto Neikai e outros soldados permanecem como parte da força de ocupação em Agate. Na verdade, o Enoch queria muito ir atrás do predador com a outra equipe, mas o coronel achava que ele estava muito emocional com toda aquela situação, porque pessoas que ele conhecia tinham morrido lá na explosão da base. Então, mesmo o Neikai implorando, ele ainda é obrigado a ficar na cidade. Mas as coisas não vão nada bem para os soldados que foram atrás do predador. Na cidade, uma história contada por seu avô retorna às lembranças de Enoch. Essa história é a do matador de monstros Nayanes Gun, um dos gêmeos heróis dos Navarros. Segundo seu avô, apenas com a ajuda desse herói, eles conseguiriam afastar os Adilgashi ou o mal trazido por eles. O banimento desses espíritos malignos normalmente era feito pelo curandeiro da tribo, mas dessa vez ele precisaria da ajuda de Nayanes Gun, ou então ele não ia conseguir. E é aí que, conversando com um outro nativo, ele se lembra que o predador estava sem a sua arma de raio, que na verdade é o Plasma Caster. E isso indicava que ele poderia estar aguardando os seus equipamentos em algum tipo de acampamento. Quando percebe isso, ele vai correndo informar o coronel, que acaba não dando muitos ouvidos ao que o cabo tinha a dizer. Então Enoch, que sempre foi um cara muito disciplinado, decide também não dar ouvidos às ordens do coronel. Ele rouba um jipe e segue até o local onde estavam as equipes de busca. De fato, o predador estava sem as suas armas naquele momento, só que isso não fez muita diferença, já que ele pegou as armas dos soldados mortos para usar contra os humanos restantes. Nem mesmo um helicóptero foi capaz de conter o alienígena, que tratou de logo recuperar o seu Plasma Caster e matou todos os soldados. O único sobrevivente do brutal ataque foi Neikai. No dia seguinte, Enoch Neikai vai até a região conhecida como El Mal País, uma área toda coberta por lava vulcânica solidificada que para os navarros tem outro nome, onde o sangue do grande deus inimigo coagulou. Segundo um mito dos navarros, quando a terra ainda era jovem, hordas de deuses monstros faziam os seres humanos de presas. E só depois que os deuses da Guerra Gêmeos destruíram esses monstros, o mundo finalmente se tornou um lugar seguro para o homem. Aquele foi o ponto onde Tobadiskine distraiu o grande monstro, enquanto seu irmão Nayanes Gun, o matador de monstros, mirou com o seu arco e acertou o coração do gigante. O sangue negro do monstro jorrou e eventualmente acabou endurecendo, se tornando aquele mar de pedra. E seria justamente nesse lugar, palco de um importante mito para sua tribo, que Enoch teria a sua batalha final contra o predador. Chegando lá, ele encontra uma ilha, que era na verdade uma parte de terra cercada, porém não coberta pela lava, onde cresceu uma pequena floresta. E nela estava o predador. Mas chegar até o caçador não foi nada fácil, já que o caminho até o seu acampamento estava cheio de armadilhas. Assim que nota a presença do navarro perto do seu acampamento, o predador ataca e quebra a arma que ele tinha levado para se defender. Indefeso, Enoch sai correndo, só que o predador acaba caindo em alguns galhos nessa perseguição e deixa ele fugir.
Afinal, o alienígena já estava bastante ferido e precisava de um tempo para se recuperar. Então o nativo volta para a Grande Rocha e decide atrair o predador para lá. Aquele lugar tinha muitas partes que se formaram a partir de bolhas de ar na lava. Então se formou ali uma camada de rocha muito fina e pisar em cima dessas partes era uma queda quase certa. Então essa poderia ser a oportunidade perfeita de prender o predador em um buraco, porque ele era pesado pra caramba, provavelmente quebraria a rocha, e uma queda dessas certamente seria bem complicada para ele. Mas ainda tinha um problema: como levar o predador para lá? Enoch coloca fogo na floresta, obrigando o predador a sair do seu refúgio. Revoltado, o alienígena vem atirando com o seu plasmacaster, correndo atrás do Navarro, e com isso o seu plano dá certo. Assim que passa sobre a armadilha, o predador cai no buraco, mas ele não desistiria facilmente dessa batalha. Quando Neikai se aproxima, o predador pega sua perna e consegue subir novamente. Então, prestes a matar o nativo, estouros distantes atraem a sua atenção. Esses sons eram dos projéteis da M60 de Neikai, que foram acionados pelo fogo da floresta. Nisso, Neikai teve tempo de pegar a sua pistola e atirar contra o predador. Sem ter retorno dos grupos de busca por mais de 4 horas, o Coronel Trench decide ir com outra equipe vasculhar a área. Chegando lá, eles encontram um soldado decapitado, ato que, segundo o coronel, só poderia ser explicado por um selvagem. Então, Neikai aparece com o seu Adelgashi e diz: só um selvagem pode explicar isso? Então vá em frente e pergunte a ele. Uma das coisas mais interessantes da Big Game é esse paralelo que ela faz com um mito que realmente faz parte da cultura dos navarros. E na novelização desse quadrinho, os autores, que usam o pseudônimo Sandy Scofield, vão ainda mais além. No livro, a introdução de cada capítulo é feita pelo irmão falecido do Enoch Neikai, e no momento da batalha final é o seu espírito que distrai o predador, assim como Tobias Skinny faz para ajudar o Nyanes Gunn. Depois de Big Game, Enoch retornou na história Blood on Chewit Mesa, com roteiro de Terry Laban e artes de Howard Cobb. A vida do Enoch virou de cabeça para baixo depois do seu encontro com o predador. Apesar do agradecimento por ter matado o alienígena, o exército também desaprovou a conduta do cabo, que desafiou muitas ordens para conseguir esse feito. Então ele foi dispensado com honras e o governo exigiu que a sua experiência com aquele alienígena fosse mantida totalmente em segredo. Depois disso, ele começou a trabalhar em um posto de gasolina, mas continuava sendo assombrado por pesadelos com aquele monstro. Até mesmo seu relacionamento com a Alda estava afetado, porque ele não conseguia tirar aquelas imagens da sua mente. Em uma noite, o avô de Enoch, vendo o sofrimento do neto, decide revelar para ele que aquele não foi o único encontro de um membro da sua família com um predador. Mais de 75 anos antes, o seu bisavô presenciou os ataques de uma criatura semelhante na Chewit Mesa, na época em que o local, que era sagrado para os nativos, começaria a ser escavado por uma empresa petrolífera. Após um grande massacre que levou a vida de petroleiros e navarros, o predador foi embora sem deixar rastros. A única evidência da sua presença aqui era um pedaço de uma das suas armas, que ficou com o bisavô de Neikai e depois foi passado para o seu avô. Ele chegou a ser questionado na época por homens do governo, mas depois disso ele decidiu não contar a mais ninguém sobre o que ele presenciou. O navarro revelou a história apenas ao seu filho, que agora contava para Neikai para ajudar o neto a lidar com as suas angústias e recuperar o seu equilíbrio interior. No dia seguinte, um homem misterioso chamado John Smith se aproxima de Enoch. Após ouvir as suas conversas sobre o alienígena através de escutas,
ele oferece uma oportunidade de trabalhar com algo ligado aos estranhos visitantes. Mais tarde, o Neikei descobre que o interesse daquele homem, que se identificou como um membro do Departamento de Defesa, era conseguir equipamentos de predadores, então ele decide recusar a oferta. Em 2017, Enoch Neikai retornou na excelente história Predator Hunters, de Chris Warner. Trabalhando em um posto de gasolina em um lugar remoto, ele é procurado por Jaya Soames, Tyler Swain e Rafael Herrera, que oferecem a ele uma vaga em um time secreto dedicado especialmente à caça de predadores. Após uma certa relutância, Neikai decide fazer parte da equipe e se torna um dos Hunters. E desde então ele passou a caçar esses alienígenas ao lado de pessoas que, assim como ele, também sobreviveram aos seus desafios de caça. E esse foi mais um vídeo sobre o universo de Predador aqui no Central Pandora. Para muito mais é só continuar nos acompanhando aqui no YouTube e também nas redes sociais. Muito obrigada a todos que assistiram, pessoas, um grande abraço e até o próximo vídeo!